Bom dia, ovelhas amadas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje finalizamos o nosso devocional desta semana, de segunda a sábado, a partir de 6 da manhã. Sempre estamos juntos aqui. Hoje eu quero fazer diferente. Primeiro eu vou orar por você, ou vamos orar juntos, e em seguida você vai ouvir o último recorte da mensagem falando sobre os dois Adão, né? O primeiro Adão, lá do paraíso do Éden, e o último Adão, lá do deserto, do Calvário, Jesus. Então eu quero orar, quero declarar um sábado cheio de bênçãos para você. Eu não sei se você nos acompanha aqui do sul, que está muito frio, né? Ou você me acompanha do norte, do nordeste, do sudeste, aonde quer que você esteja, saiba que Jesus te ama e Ele tem coisas lindas para você viver. Apenas se sujeite a Ele e aceite obedecer os mandamentos que Ele te ordena. Vamos orar juntos? Em nome de Jesus? Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, unimos a nossa fé, Te agradecemos por uma semana de bênçãos, uma semana de revelação, uma semana de bênçãos sobre a nossa vida. Que assim, meu Deus, nós terminamos esta semana Te agradecendo, possamos começar amanhã a semana já recebendo de Ti a graça de um dia ou dois, uma semana, um ano cheio das Tuas bênçãos. Pai, eu Te louvo e Te agradeço e declaro que estas pessoas que oram comigo tenham sobre a sua vida um céu aberto, em nome de Jesus e graças a Deus. Olha, nesse domingo, o último domingo do mês, como já é de costume, nós realizamos a Santa Ceia no último domingo, com os membros, com o corpo de Cristo. E você é o meu convidado para estar conosco às 8h30 da manhã ou às 7 da noite. Todos os domingos, mas no último domingo sempre com a Ceia do Senhor. Templo dos Milagres Church, aqui no bairro Vila Nova, rua Emiliano Júlio de Oliveira, número 70. Próximo aqui da Cooper, próximo aqui do Via Cred, da Peixaria, enfim, todos os caminhos trazem ao Templo dos Milagres. Só falta você aqui. Vamos ouvir essa mensagem juntos, porque ela vai abençoar grandiosamente a sua vida. Veja Jesus. Quando que os anjos chegaram para ajudar ele? Esses anjos também, vou te falar que esses anjos, parece que eles estavam com preguiça, né? Mas não é propósito. Porque os anjos só chegaram depois que Jesus tinha resistido o diabo. Leia lá. Está escrito que Jesus falou não uma vez, falou não duas vezes, falou não a terceira vez. O diabo saiu da presença de Jesus furioso, porque não conseguiu. A Bíblia diz assim, ó, aí vieram os anjos e serviram-o. Bom, peraí, podia ter vindo um pouquinho antes? É que vão ter momentos, meu irmão, que você vai ter que suportar sozinho. Que você vai ter que ser forte, mais do que você acha que é. Levanta a mão assim e fala, Senhor, faz eu ser forte, quando não tiver mais força. Lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias, ele estava fugindo. Elias orou, e caiu fogo do céu, e queimou 450 homens, profeta de Baal, que estavam desafiando ele, que queria que ele servisse Baal. Ele disse, eu não vou servir Baal, eu vou servir o Deus vivo, o Deus de Israel. Vai servir Baal. Ele disse, vamos fazer um desafio aqui, vamos orar, vocês oram para Baal, e eu oro para o Deus de Israel. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal começaram a orar, ficaram meio-dia orando, não aconteceu nada. A Bíblia diz que Elias levantou a mão para os céus e fez uma oração de exatamente 32 segundos. E caiu fogo do céu. Caiu fogo do céu e consumiu aqueles profetas de Baal. Passou um tempo. Olha só, Elias estava se achando o cara, né? Pô, eu fiz uma oração, 32 segundos. 450 caras ficaram torrados. Agora já era. De repente, Jezabel aparece. E o cara que estava lá, sendo o Todo-Poderoso, começa a fugir de uma mulher. Venceu 450, depois mais não sei quantos, mais 200, e agora ele está fugindo de uma mulher. Fugindo de Jezabel, correndo com muito medo, porque Jezabel também não era fácil. Ela já tinha matado alguns profetas que se diziam ser de Deus. E Elias começou a fugir, corre, se esconde, entra no buraco, entra na caverna.
até que ele não tinha mais força. A Bíblia diz que quando ele não tinha mais força, ele caiu, fez uma oração deitado, e disse: Senhor, me leva. Ele pediu para Deus a morte. Ele pediu para Deus a morte. Depois de tudo isso, veio um anjo. Esses anjos não são fáceis, chega tudo atrasado, pessoal. Vem um anjo e diz assim: põe-te sobre os teus joelhos. Presta atenção nos detalhes. A Bíblia, pessoal, tudo que eu leio, a Bíblia, ela é muito profunda. Eu tenho dito para vocês que a Bíblia, ela é mais profunda do que extensa. Não passe correndo pela Bíblia. A Bíblia, ela é muito profunda. Tem gente que lê a Bíblia correndo, quer ler a Bíblia toda. Não adianta você ler a Bíblia toda se você não mergulhar nela. A Bíblia não é para você fazer maratona. A Bíblia é para você fazer mergulho. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o anjo falou para ele: se põe de joelho. Primeira coisa, se põe de joelho. Um ato de reverência a Deus. Comece a buscar. Ele se pôs de joelho. E o anjo disse: agora, põe-te de pé. E ele se põe em pé. E aí diz: o Senhor manda dizer para você que é contigo. E que você tem uma caminhada ainda pela frente, que não é hora de você morrer. Então, às vezes fica pedindo a morte, porque não é você que decide isso. Amém? Não é você que decide. Você trate de continuar. E Elias, já sem força, há tanto tempo sem comer. A Bíblia diz que Deus preparou uns corvos que vieram e alimentaram ele, e deram de comer para ele. Parece que as coisas de Deus são tudo atrasadas. Para quem não entende o propósito, está tudo atrasado. O anjo está atrasado, o corvo está atrasado. O povo no deserto, lembra? Toda manhã, já estou terminando, tá? Toda manhã, Deus falava: não precisa guardar pão, porque toda manhã eu vou mandar maná do céu, quentinho para vocês. Imagina você, 3 milhões de pessoas num deserto, sem nada para comer, sem nada para beber, por 40 anos. Imagina você, a sandália deles, dos pés deles, a Bíblia diz que não se estragou em 40 anos. Hoje você compra um tênis, 3 vezes que você usa, acabou. Eles ficaram com a mesma sandália há 40 anos. A Bíblia diz que a roupa deles não estragou. Não faltou comida, meu irmão. Não faltou água no deserto. Só que aqueles cabeçudos, tinha gente, pessoal, que eles pegavam o pão de manhã, eles comiam, tomavam o café da manhã, com aquele maná do céu que a Bíblia chama, e Moisés dizia: não precisa guardar, amanhã vem outro. Sabe o que a maioria deles fazia? Escondia um pouco, guardava um pouco debaixo das tendas, com medo de Deus não cumprir o que tinha dito, com medo de Deus não prover. Deixa eu te dizer uma coisa: você está com medo de faltar, você está com medo que não vai conseguir, você está com medo de que não vai alcançar aquilo que pelo qual Deus te escolheu, pois você está enganado, porque Deus não falha, Deus cumpre com a palavra que Ele diz. Glória a Deus. Eles guardavam o pão. A Bíblia diz que no outro dia estava lá o pão de novo descendo, um orvalho que vinha e formava sobre a areia do deserto uma espécie de um pão sírio. Sabe aquele pão sírio, pão sem fermento, pão asmo? E eles se maravilhavam com aquilo. Eles jogavam, eles iam para aquele pão escondido. A Bíblia estava bolorento e cheio de bicho. Quando você deixa de confiar em Deus e começa a guardar e esconder as coisas que Ele pediu para você jogar fora, isso começa a embolorar, isso começa a juntar bicho, isso não vai servir para nada na sua vida. Tem gente guardando o que Deus está mandando jogar fora, e aí amanhã vem o novo. Só que como é que você vai pegar o novo se você está agarrado com o velho? E eu não estou falando de marido aqui, viu, gente? O marido você trata de ficar com o velho. Diga glória a Deus, ex-mulher. É, meu amor, não adianta. Eu nunca imaginei que ia ser casado com uma vovó. Nunca imaginei que eu ia ser casado com uma vovó lá, minha vovó. Minha não, da Mel, né?
Que bênção. Não adianta que ali não vai trocar mais, pessoal, não tem como. Agora, tem coisas velhas, a gente se contrai para você pegar o Espírito aí e ser abençoado. Você pode se colocar em pé no seu lugar? Por favor, em nome de Jesus. Atrás do último Adão, que é Jesus Cristo, constituído Espírito vivificante por Deus, todos os que creem, através de Jesus, do último Adão, todos os que creem no Evangelho, entram pela porta estreita, nascem de novo, são criados por Deus em verdadeira justiça e santidade, segundo o poder concedido através do Evangelho, sendo feitos filho de Deus. Quer ver? Põe aqui João capítulo 1, versículo 12. Olha isso aqui, ó. Você deixa de ser filho do primeiro Adão, porque nós nascemos sendo filho do primeiro Adão, todo mundo, tá? Não existe conversão por herança. Não existe. Meu filho, não, a minha filha, tá aí, cadê a Bruna? Hoje ela foi ungida, tá aí, pastora. Vou dar mamar. Mas ela não se tornou, não se converteu por herança. Pastor, filho de pastor, não é necessariamente que vai ser da igreja, ou que vai ser de Jesus, o que vai se converter. Eles vão ter que fazer a escolha deles. Ei, não existe salvação por herança. A salvação é individual, eu tenho que garantir a minha, os meus filhos a deles. Pega o teu filho pela mão e fale para ele, você vai à igreja com a mamãe, você vai à igreja com o papai, sim. Quando você estiver aqui, ó, debaixo desse teto aqui, ó, minha casa vai ser as minhas regras. Domingo nós vamos na igreja, toda noite vamos fazer uma oração. Ah, eu não quero, você não tem que querer, você vai fazer, até que ele se torne maior de idade. Depois você diz para ele, agora filho, filha, agora você é maior de idade, agora você e suas decisões, até aqui eu te trouxe. Quantas vezes eu colocava minha filha no primeiro banco e ela ficava ali emburrada comigo, aí ela ficava emburrada, de manhã no culto eu fazia ela voltar, de noite ficar de novo, até que a palavra foi entrando. Teve um momento que eu tive que pegar e empurrar mesmo, mas eu louvo a Deus por isso. Mas entenda que salvação não é por herança. Salvação se conquista através da entrega de sua vida ao Senhor Jesus. Glória a Deus. João 1,12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você era filho de Adão até aqui? Um Adãozinho? Mas você quer ser filho de Deus a partir de hoje? Então nessa oração, você vai falar, seja sincero com Deus. Com quem você tem se parecido mais? Com o primeiro Adão, que julga, que condena, que acusa, que murmura, que reclama, que questiona? Ou você quer ser como, ou você tem sido como o último Adão, que servia, que cria e que confiava e que andava no propósito?